É verdade, hoje você sabe, né? 12 de agosto. Hoje é dia do aniversário de 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E neste clima de celebração, nós preparamos uma reportagem especial contando um pouco mais da história da nossa denominação. A história começa em 1517, quando então o monge Martinho Lutero prega na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que faziam críticas ao catolicismo medieval e ao Papa. Seus estudos serviram de base para a criação dos 5 pilares da Reforma Protestante, conhecidos como 5 solas: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e solio Deo Gloria. O objetivo de Lutero era fazer a Igreja Católica entender que a salvação era somente pela fé e não pelas obras. Pouco tempo depois, é excomungado e foge com a ajuda do príncipe Frederico para um castelo. Lá traduz o Novo Testamento para o alemão. Ao Senhor, a tradução do Novo Testamento para o nosso idioma. Em alemão? No mesmo período surgiram outros reformadores, a exemplo de Ulrico Zwinglio e João Calvino na Suíça. Calvino foi o grande consolidador da Reforma Protestante. Na Escócia, John Knox, que foi aluno de Calvino em Genebra, fundou a primeira igreja presbiteriana em 1560, conhecida como The Kirk. O nome presbiteriano se dá pela forma de governo adotada pelas igrejas, que é exercida pelos presbíteros, eleitos pelos membros. O presbiterianismo é um movimento que ele surge de um outro movimento que vem da Reforma Protestante, que é o movimento reformado. É um movimento que se distingue do movimento protestante porque o movimento reformado ele procura ali fazer uma separação total entre a Igreja Católica. Então ele procura, a partir das Escrituras, basear o modelo de igreja que eles vão formar. A Igreja Presbiteriana ela vem daí. Então, por isso que a presbiteriana ela tem a ideia da Bíblia como sendo a principal regra de fé e prática da igreja. Porque ela vem desse movimento em que as Escrituras são a principal base de sua formação de fé. A Assembleia de Westminster, no Parlamento Inglês, entre 1643 e 1649, produziu a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, base doutrinal e de padrões eclesiásticos dos presbiterianos usados até hoje. O presbiterianismo se expande por vários países e chega à América do Norte. No século XIX, o reverendo chamado Ashbel Green Simonton, que havia estudado no seminário de Princeton, em New Jersey, se interessou pela obra missionária estrangeira. Então Simonton escolhe o Brasil. Enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, ele embarca rumo ao país e após quase 2 meses de viagem, ele chega ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. Embora havendo registros de protestantes no país, coube a Simonton fundar a primeira igreja evangélica do Brasil. Atualmente a Catedral Presbiteriana do Rio fica no centro da capital carioca. De modo que a expansão inicial foi muito lenta e ganhou mais impulso a partir da segunda década, ou seja, a partir dos anos 1870. Mas, então, nesses 10 primeiros anos aconteceram algumas coisas importantes, apesar de o trabalho ser ainda tão incipiente, estar tão no seu início. Quais foram essas coisas? Primeiro, o surgimento das igrejas iniciais. A primeira delas, a do Rio de Janeiro, em 1862, 2 anos e meio depois da chegada do pioneiro. Em seguida, em 1865, 2 igrejas na província de São Paulo, a igreja da capital e a igreja da pequena cidade de Brotas, no interior de São Paulo, 65. Nos anos seguintes,
a igreja de Borda da Mata, no sul de Minas, a primeira igreja presbiteriana de Minas Gerais, sul de Minas, perto de Pouso Alegre, a igreja de Lorena, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e finalmente a igreja de Sorocaba. Então essas são as primeiras igrejas presbiterianas do Brasil. Mas a partir da década seguinte, então os anos 1870, 80 e assim por diante, multiplicou-se extraordinariamente o número de igrejas por causa da chegada de novos missionários e por causa também do surgimento dos primeiros pastores brasileiros, os primeiros ministros nacionais. Aliás, uma particularidade muito interessante da obra presbiteriana no Brasil é que trabalharam aqui missionários de duas denominações diferentes dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Norte, a chamada PCUSA, e a Igreja Presbiteriana do Sul, a PCUS. Então, Simonton foi o primeiro missionário da Igreja do Norte, 1859. E 10 anos depois, exatamente, 1869, chegaram os dois primeiros missionários da Igreja do Sul, Eduardo Lane e George Morton, que se estabeleceram em Campinas, então não muito longe de São Paulo. As igrejas foram nascendo. Um marco importante foi a ordenação do primeiro pastor evangélico brasileiro, o ex-padre reverendo José Manuel da Conceição. Um evento muito auspicioso para o nascente presbiterianismo brasileiro foi a adesão de um sacerdote católico romano à fé evangélica em 1864, então bem nos primeiros anos ainda da obra presbiteriana no Brasil. Esse sacerdote era José Manuel da Conceição, que tinha sido pároco em muitas paróquias aqui do interior de São Paulo, mas por causa de contatos que ele teve desde cedo com protestantes, principalmente na fazenda Ipanema, perto de Sorocaba, a leitura de obras, de livros protestantes, algumas das quais ele traduziu do alemão para o português, e outras influências, ele acabou ficando conhecido como o padre protestante. Enquanto ainda era padre, eles o chamavam dessa maneira, o padre protestante, por causa das suas ideias diferentes, as suas ideias evangélicas. Então ele ingressou formalmente na Igreja Presbiteriana mediante profissão de fé e batismo em 1864, e um ano depois, no final de 65, quando foi organizado o Presbitério do Rio de Janeiro em São Paulo, ele foi ordenado. Então ele foi o primeiro ministro ordenado da Igreja Presbiteriana brasileira. Foi o primeiro brasileiro, e isso é um fato muito interessante, foi o primeiro brasileiro, até onde se sabe, ordenado ministro evangélico de qualquer denominação, de qualquer igreja. Não se conhece nenhum brasileiro que tenha sido ordenado ministro evangélico antes dele. Ele foi o primeiro. Então, José Manuel da Conceição, ordenado no dia 17 de dezembro de 1865, e é por isso que hoje, na IPB, nós comemoramos no dia 17 de dezembro o Dia do Pastor Presbiteriano, numa homenagem a ele. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil completa 162 anos. É uma das maiores do país de doutrina reformada. Conta com mais de 6.000 igrejas federadas, muitas delas relevantes em suas regiões.